especialistas dando dicas importantes sobre assuntos diversos. E já que a gente tá falando sobre cuidado da saúde, que não é, né, uma coisa superficial, por que não falar também do cuidado à saúde das criancinhas? Se eu sou o Lucas Neto de Cajazeira, é você que tá dizendo. Hoje eu trouxe uma convidada de milhões pra gente falar muito bem sobre essa criançada que está voltando às aulas e que vai encontrar, claro, alguns percalços quando o assunto é a saúde da criança. Hoje o assunto do nosso programa, com a nossa especialista que chega pra conversar com a gente, é o cuidado com as crianças às voltas às aulas. Eu quero chamar aqui no Pipoco, ela que é pediatra, está presente aqui no nosso programa, Isabel Amorim, que tá no Pipoco. Seja muito bem-vinda, Isa, você tá bem? Boa tarde, meu amor. Sim, e você? Eu tô bem, tá tudo certo, tudo ótimo. Que bom. Seja bem-vindo ao Pipoco. Viu? Bom demais receber você aqui no nosso programa pra falar da criançada. E eu vou te falar assim, eu vim pra cá pensando muito sobre saúde. Eu sabia que eu ia te encontrar hoje e eu fiquei curioso pra saber o seguinte, cara. Como é que a gente acaba separando os principais pontos de saúde e cuidados com a volta às aulas? Porque a gente tá falando de uma modalidade presencial, de estar ali todos os dias na escola. E a gente tá falando de um momento muito delicado à saúde também. Tem muitas arboviroses, vírus, tudo isso que tá acontecendo, hospitais lotados. É tudo lotado, Eu né? acho que esse assunto é um assunto que todo mundo que tem uma criancinha deve ficar atento para poder ouvir, não é, doutora? Pois é, agora com a volta às aulas, as viroses vêm aí com tudo, né? As famosas viroses, que são nada mais do que as infecções virais, bacterianas e também as parasitoses, as verminoses. E aí, com tanta criança lá, junta, aglomerada, num lugarzinho sem adulto supervisionando, né? Sim. Acaba que facilita muito para a disseminação dessas doenças. Então é importante a gente prevenir, né? Sim. Qual é a melhor forma da gente prevenir? Vá, já começa aí que assim, pega o papel, a caneta que a Anota aula aí. começou. Hein? Pega o papel, a caneta que a aula começou. Vamos melhorar a imunidade dessas Bora. crianças. E nada de vitamina. Com 5 fatores básicos no dia a dia. Vamos melhorar o sono das crianças. Caramba. Acabou a bagunça lá das férias, que a criançada tava lá dormindo a hora que queria. Sim. Agora vamos colocar as crianças pra dormir cedo e acordar cedo. Até as crianças que estudam à tarde tem que dormir cedo e acordar cedo. Caramba. É importante. Sério, doutora? E pelo menos 9 horas de soninho por noite. Peraí, isso é porque a criancinha tem que dormir um pouquinho mais? Qual é a parada? Não, todos nós, viu? São 9 horas? Se eu for contar com as 9, eu tô lascado, eu vou morrer amanhã. Não, na verdade, Não tem como. o adolescente e adultos podem dormir 8 horas. Entendi. Mas melhor para as crianças, Dormir 9. dos 5 aos 18 anos, Ó. pelo menos 9 horas. Caramba, legal. E aí, essa criança tem que dormir cedo, acordar cedo. E aí ela precisa também estar usando a energia que ela economizou ali naquela noite. Opa. Segundo fator para a imunidade Sim. é fazer boa atividade física. Essa atividade física que a gente fala, a gente, logicamente, lembra da nossa infância. E a nossa infância é uma infância, assim, que eu digo que não tinha o grande desafio que a tecnologia nos impõe hoje, que é o processo da movimentação, né? Quando eu era moleque, eu gostava de brincar de coisas Pois que é. estavam ali atreladas ao processo de se movimentar. Quando você fala dessas atividades físicas, assim, pra gente não confundir, por exemplo, com algumas brincadeiras. Mas brincadeiras É já uma são. maneira? Já é. Massa. É 1 hora de atividade física, a brincadeira. Todo dia, 1 hora. Não precisa ser esporte. Sim. Não precisa ser. Pode ser, vai Sim. ser excelente também, um futebol, uma natação. Mas também a criança pode estar brincando. Esconde-esconde, jogando bola na rua, se divertindo, andando de bicicleta. Isso já é atividade física. Gente, é maravilhoso Muito isso. fácil, porque né? É aquilo, né? É aquilo que a gente vivia antes de ter uma tela pra botar na cara. Exatamente. E aí o terceiro ponto Qual para é? essa criança também ter uma imunidade boa, se alimentar bem. Nada de ficar comendo um monte de besteira, um monte de industrializado. Vamos Ih. comer comida de verdade. É Rapaz. fruta, verdura. É uma comidinha feita em casa. Doutora, pela sua a codorninha, experiência. né? Não, codorna não, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Codorna não. Se quiser, eu preparo, hein? Melhor não. Nossa! Doutora, eu fiquei curioso pra saber o seguinte. É lógico que a gente tá falando sobre dicas especiais pra gente conseguir manter a imunidade da criança no lugar, né? Que é sim, o principal sim. ponto pra essa proteção acontecer. Mas quando a gente fala do processo de alimentação, assim, né? Eu lembro que na minha infância, não foi uma infância muito regrada a benefícios, assim, né? Mas a gente não tinha muito desses cuidados porque as informações também eram privilégios, assim, né? Sim, Hoje a sim. gente já tem, de uma maneira muito mais democrática, a condição
de ter acesso à internet também para ter boas informações. Então, Exato. eu queria que a gente pegasse essa fala da alimentação, que muitas vezes as pessoas com preconceito, ou até mesmo com uma certa ignorância, não sabendo, fala que é impossível manter uma boa alimentação, porque se alimentar bem é muito caro e tal. Eu queria que a gente trouxesse assim um pouco mais para a realidade de qualquer ser humano, assim. O que é que poderia basicamente estar nesse cardápio, nessa dieta, ou melhor, nessa alimentação diária, nessa rotina da criança, pra garantir, por exemplo, que ela tenha a imunidade no lugar e a saúde em dias. Então, um bom café da manhã, começando, um cuscuzinho, Ó, que qualquer um pode ter acesso. não é um pão cheio de manteiga. Não, um pãozinho também com pouquinha manteiga. Sim, é, Dá. mas que a galera é top, né, rapaz? Pois Eu é. comia meio pão com manteiga e açúcar na frigideira. Olha que onda, velho. É complicado É o assim. que tinha, Foca, esqueça. No lanchinho, Ah. preferir mais frutas, preferir coisas feitas em casa, Legal. um suquinho feito em casa, Sim. melhor do Ao invés da que caixinha, né? isso, do que o suco de caixinha, Eu acho muito que é melhor mais do que barato refrigerante. também, mais né, gente? barato, Vamos conversar isso. aqui? Faz um volume grande, dá pra Isso. usar por bastante tempo, a semana inteira, né? E no almoço, por exemplo? O almoço, arroz, O feijão, básico. frango, isso, uma verdurinha. É muito fácil de achar e muito mais barato do que tá comprando um lanche, É, né? do que meter um miojo pro guri no meio das voltas lá com 50 mil vírus, né? Pois é. Oferecimento. Não pode, pô. Tem que entender que não é assim também, senão é bagunça. Vem cá, tem mais algum ponto que ajuda nesse processo da imunidade, além de todos esses três que a gente já falou? Sim, também uma boa ingesta de água, líquido, Licença. muito bem. E por fim, lavar bem as mãos. Caramba. Isso, que a gente carrega muita doença pra gente. Mas bora lá. A criança, ela é, pô, a criança é assim, ó, a cabeça da criança é assim, ó. Essa é a cabeça da criança. Você falou que é a minha também. É que eu sou uma criança. Eu esqueci de ficar velho, né? É você que tá. Mas os boletos me lembram. Mas a cabeça da criança é assim confusa. É um grande ruído lúdico. Como é que faz pra dentro dessa rotina de voltar às aulas, de estar ali junto com os coleguinhas, de certa forma não ter esse controle assíduo no tete a tete, de olhar no seu filho, de criar esse hábito na molecada? Tá reforçando sempre em casa a importância, né? Lembrar aí da pandemia que acabou de vir, Perfeito. né? Que aí reforçou bastante esses hábitos de higiene. E lembrar sempre a criançada, tem que lavar a mão o tempo todo, antes de ir pro banheiro, quando saiu do banheiro, quando vai comer, quando vai botar a mãozinha no rosto, lavar a mão. Isso ajuda muito a evitar tá pegando essas doenças. Ó, pega a visão aí, gente. Então é em casa que se começa a construção desse hábito, pra que na Exatamente. escola você não se preocupe com isso também, né? Isso. E as escolas também ajudarem a estar reforçando os bons hábitos, né? Importante. Porque tem gente também que é o seguinte, eu senti que na pandemia, depois que o álcool em gel voltou pro mercado, porque teve uma época que sumiu, né? A galera não tinha álcool em gel pro mundo inteiro, né? Foi um negócio problemático. Aí depois que ele voltou pro mercado, muita gente ficava com preguiça de lavar a mão. Sabe, Isso. só usava o álcool em gel. Muita gente, né? Muita gente. Porque era mais prático, entendeu? Então muita gente, rapaz, não queria passar ali o tempo de lavagem da mão, metia um álcool em gel, porque dá pra andar seca na mão mesmo, entendeu? Mas Só que com o a álcool em gel criançada- pode ser lançado mão também. Pode ser usado o álcool em gel Com a também. criançada também? Pode ser com a criançada também. Então já é Pode. mais uma dica. O importante é lembrar: proteger a sua condição de saúde também é um ato de manter a higiene das mãos pra evitar qualquer tipo de problema. Tem mais algum tópico ou zeramos a dica da Não, imunidade? só que criança doente não vai pra escola. Seu filho tá doente, deixa ele em casa, gente, pra não passar Mas vem doença. cá, e se ele disser que ele fala assim: Mamãe, tô com virose. E se for aquela mentirinha descarada? Tem criança dissimulada, né? Vou falar. Criança é dissimulada. Não conheço tantas. Você acredita, doutora, que quando eu era criança eu falei à minha mãe que eu não ia pra escola porque era dia do lápis? Você acredita? Falei, mãe, eu não Que vou dó. pra... Eu juro, eu olhei pra ela. Gente, mãe, é o seguinte, não tem aula hoje não. Ela, por quê? Porque hoje é dia do lápis, eu meti essa. Aí eu tomei 2 sapatadas, tomei 2 carinhos e fui pra cama. E botar roupa e fui pra escola. Mas quando a gente fala sobre esse processo da criança
E dessa responsabilidade é muito importante entender também que os pais precisam estar atentos a isso. Porque é aquela história, a gente já sabe o que um vírus é capaz de fazer, né? Pois é. Aí, o mundo todo pagando até hoje, né? Isso, aprendemos na dor. Mas olha, falando em dor, eu fico um pouco chateado com isso, porque quando o assunto é a saúde da criança e a gente fala sobre imunidade, todo esse processo de prevenção de volta às aulas, é lógico que a gente também precisa de falar de um ponto que é muito polêmico, que é o seguinte, o uso do celular. Quando esse é o assunto, eu queria saber de você, doutor, como pediatra, especialista, que logicamente tem muito mais propriedade do que qualquer intuição humana, né? Porque a gente tem aqui uma intuição. Qual é a recomendação perfeita sobre esse processo de uso de tela? Porque dentro das escolas, muitas vezes, já existe a implementação também do uso de tela no processo, né, escolar. Como é que hoje a gente consegue administrar isso e trazer uma recomendação prática e eficiente para os nossos pais e mães aí? Certo. Bom, as telas são aí o mal da geração, né? E aí, quanto menos telas, sempre melhor. Perfeito. E aí, pra gente conseguir ter uma noção de quanto é esse mínimo de tela no dia, a gente precisa saber qual é o tempo máximo que a gente poderia estar deixando nossas crianças e nós mesmos expostos às telas. A criança menor do que 2 anos, o ideal é nada de tela. Criança entre os 2 e 5 anos, até 1 hora de tela. Criança entre os 5 e os 10 anos, até 2 horas. E a partir dos 11 anos, até a gente, só 3 horas. E isso inclui o tempo educativo, o tempo da escola em uso de tela também, para essas escolas que implementaram. Olha, eu vou te falar, esse é um assunto assim de verdade que é complicado, difícil. Né? Você tem quantos anos, doutora? Tenho 33. Você é nova. Eu tenho 30. Obrigada. Mas você é nova, por isso que eu perguntei. Porque se aparecesse ter mais, não ia perguntar, não. Ele tem bom senso. Não quer apanhar, né? Ao vivo. Mas eu perguntei pelo seguinte, a gente viveu, por isso que eu queria contextualizar, nós dois vivemos uma geração de transição, né? A gente viu tudo acontecendo. Eu lembro que eu tava conversando esses dias com a minha mãe, ontem com a minha mãe, e falando com ela o seguinte, eu estudei globalização na escola, era uma matéria. Isso. Hoje é o contrário, hoje a vida é muito confusa, hoje o cara, sei lá, é um produtor de conteúdo ou fala alguma coisa na China e isso chega na gente. Hoje aplicativos feitos na China, que não são usados na China, são, né, motivos de muita preocupação no outro lado do mundo. Então eu acredito que talvez esse seja assim o maior ponto de atenção quando a gente fala sobre essa geração que ainda há salvação, mas que ao mesmo tempo vive também o maior desafio por já nascer com todo esse processo implementado, já. Né? Totalmente exposto. Se a gente tivesse que encerrar dando uma dica, englobando todo esse recado que você já falou sobre o uso da tela, trazendo informações importantes sobre o tempo ideal e o quanto a gente precisa se munir também dessas informações, mas ao mesmo tempo, pegar esse assunto e englobar com a saúde da criança nesse processo de estar voltando às aulas nesse exato momento, qual mensagem final você traria? Bom, sempre sob supervisão a tela. A tela pode, a criança exposta à tela pode ter problemas mentais no futuro, porque pode ter contato com pessoas não tão boas ali na internet. E também evitar uma tela muito próxima do rosto, sempre tentar fazer uma tela mais educativa. E também tentar usar a tela para ser um momento de lembrança afetiva. É um futebol com o papai, é assistir a novela com a mamãe. Não ficar lá sozinho na tela, pra poder não ser um momento de falta de interação total. É que muitas vezes é isso, né? Distrai a criança aí, deixa essa miséria, essa cabeça tá assim, ó. Aí você bota o celular e ele fica, ó. Entendeu? A cabeça da criança tá assim, ó. Aí você botou um desenho, ele... E se for de noitinha, uma canção de Nina? Muitas vezes ele distrai. Só que a gente não pode fazer esse recurso porque é muito importante lembrar. Ser pai e mãe é responsabilidade. Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem final, né? Isso, doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu amei conversar com você sobre isso. Foi muito Espero bom. que os pais e as mães estejam totalmente atentos a esse processo de voltar às aulas. Tenham anotadas as dicas valiosíssimas que você trouxe. Eu quero que você volte mais vezes para falar sobre qualquer coisa, porque é isso, a gente precisa olhar para as crianças com a atenção que elas merecem, porque a gente sabe, o futuro da sociedade tá na mão da criançada que tá vindo aí. É isso aí. Obrigada, Dinho, pela oportunidade hoje, tá? Vem cá, quem quiser ter mais informações sobre o seu trabalho e tal, a Clivale tá lá também, você atende lá? Isso, eu atendo na Clivale, tanto do Shopping Paralela quanto do Parque Shopping lá de Lauro de
de Freitas. Então é na Cli Vale Mais, você vai procurar. É muito legal porque é dentro do shopping, você não precisa se preocupar. Pega seu ônibus, desce no shopping, já tá tudo lá. Ainda passeia. Ainda passei, exato. Eu passei pra olhar com o olho e comer com a testa. Tá tudo caro. Eu tô assim ultimamente, né? Você pode pegar o seu aplicativo, entendeu? De repente aí pegar o seu Uberaldo, né? Um corno foi detectado. Pra poder ir no shopping, que situação. E você pode também, claramente, estacionar o seu carro com segurança. Então eu super indico, clivalemais.com.br é o site. Quem tá no YouTube é só apontar a câmera do celular pra outra cremosa que tá lá depois da doutora Isa aqui. Isso. Aponta o celular, você já cai na página de marcação e já foi. Muito obrigado por ter vindo, viu, meu amor? Obrigada. Prazer de verdade, maravilhoso. Eu amei, viu? Eu gostei da pauta. Porque eu vou te falar, ô Foquinha, eu tô doido pra ser pai. É você que tá dizendo. Juro. Eu percebi. Porque eu não tenho, porque meu orçamento é R$2.